Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ler com você um salmo muito especial de Davi, Salmos 32, de 1 a 5, diz assim: Considere-se afortunado. Feliz mesmo, você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você e você não está condenado, você não está escondendo nada dele. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora. Minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Glória a Deus por essa palavra. Davi aqui está trazendo para a gente um entendimento muito profundo e necessário. Sinceridade diante de Deus. O nosso Deus é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Não tem nada que a gente consiga esconder do Senhor. Por isso Davi vem dizendo aqui, nesse salmo maravilhoso, e Davi ele é poético, né? Ele vem contando, ele vem falando, olha, fica feliz, tá? Porque tua ficha tá limpa. Fica feliz porque Deus não te condena, porque você não esconde nada dele. Não tem como esconder nada dele. E quando nós tentamos fazer isso, o que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece? É abrir uma oportunidade gigante para que o inimigo de nossas almas vá diante do Senhor. Lembra de Jó? Lembra dessa conversa? Onde é que você estava? Satanás estava por aí, dando um rolê na terra, observando as pessoas aí. Você prestou atenção no meu servo Jó? Sei, Jó. Lembra dessa conversa? Pois é. Então, quando ele está passeando pela terra porque é um desocupado, ele fica ali observando as nossas falhas, observando as nossas brechas. Ele não precisa de uma porta, ele precisa apenas de uma brecha. A principal brecha qual é? A mentira. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. Sendo assim, quando a gente está tentando esconder alguma coisa do Senhor, meu parente, ele olha e fala, pronto, não preciso de mais nada, só disso daí. E ele começa a nos acusar. Davi vem falando aqui, a pressão nunca cessava. Quando ele guardou tudo para si, quando ele tentou esconder aquilo que ele havia feito de errado perante o Senhor. Davi, todo mundo sabe, é o concurso da vacilação. Ninguém compete com Davi. Davi é vacilão de ponta a ponta. Mas por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se arrepende. E depois que ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele não peca de novo o mesmo pecado. Ele peca outros. Mas o mesmo pecado, ele não peca nunca mais, ele aprende a lição de verdade. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Percebe que Deus está muito mais interessado em salvar, muito mais interessado na misericórdia do que na condenação. Ele podia condenar Davi de cara, porque Davi, mas não. Toda vez que Davi se coloca disponível para ser sincero, para ser verdadeiro diante de Deus, Deus se coloca disponível para acolher. E é assim na minha vida e na sua vida. Todas as vezes em que a gente tem alguma coisa de errado, alguma coisa que a gente sabe que não está certo diante do Senhor e a gente omite aquilo, acontece como aconteceu com Davi. A pressão nunca cessava a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Nessa versão fica muito mais interessante, muito mais poético, muito mais profundo, muito mais intenso, né? Bem a cara de Davi. E aí depois ele vem dizendo, então eu resolvi pôr tudo para fora, eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente a pressão foi embora, minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Por quê? Porque ele levou a quem podia resolver. Porque um pecado confessado é um pecado perdoado. Quanto mais a gente tenta esconder sem levar para aquele que pode nos perdoar, sem nos condenar,
mais rápido nós sentiremos esse alívio que Davi sentiu, de estar livre das acusações de Satanás. Quando ele chegar para falar mal da gente diante do Senhor, o nosso pai vai falar o quê? Ah, otário, já sei. Minha filha, meu filho são sinceros comigo, já me contaram e eu já perdoei. Deus não nos condena. Ele não tem prazer em nos ver condenados, e a própria palavra vai dizer que quando morre alguém que está em pecado, ele não sente prazer por esse ímpio que se perdeu e definitivamente, depois que a morte chega, acabou. Não é a misericórdia que dura para sempre. Depois da morte, aplica-se a justiça divina. E aí você teve uma vida inteira de oportunidades. Não adianta pedir oportunidade depois que essa vida aqui se encerrar, porque não se engane, começa quando termina. E eu quero ler com você João 3,17. 16, todo mundo sabe de qual é Tiago. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, seu Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, você conhece? Então vem aqui comigo, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como? Mediante a nossa sinceridade. Ele é o Deus da verdade. Não dá para esconder nada. Por que a gente tenta esconder? Quer ver como é bom confessar? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como Davi fazia? Errava, confessava e o Senhor ensinava ele a não errar de novo naquele mesmo pecado. Ele estava disponível a acertar. Que seja assim comigo, que seja assim com você. Que a gente passe a ter essa consciência. Deus é nosso Pai, não nosso carrasco, não nosso padrasto, como diz o dito popular. Deus é pai, não é padrasto. Verdade. Ele é pai. E como um pai, ele ama. Só que ele não ama como um pai terreno. Ele ama de maneira que a gente não consegue mensurar. Por quê? Porque ele deu seu filho para morrer por mim e por você. Ele preferiu passar um tempo sem o seu filho genuíno do que perder a eternidade inteira do nosso lado. Por isso ele deu seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Então que a gente valorize isso, sendo sincero com o nosso Deus, confessando os nossos pecados e pedindo ajuda para não pecar mais. Então para hoje eu quero muito que você entenda que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não tenha medo de Deus. Ele ama você. Ele sempre vai estar disponível a te acolher. Também quero que você jamais se esqueça que o Senhor sempre vai preferir misericórdia e perdão à condenação, desde que você se abra para essa graça, para esse favor imerecido que é o perdão de Deus quando nós confessamos os nossos pecados. E por último, mais ou menos importante, tire as munições das armas do inimigo. Ele não tem como te acusar se você correr primeiro para o seu pai e confessar. Quando eu errar, que esse conselho fique para a vida. Não corra de Deus, corra para Deus, que é fiel e justo para nos perdoar. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa manhã, por nos lembrar mais uma vez o quanto o Senhor nos ama, está disponível para nos ouvir, nos atender, nos perdoar. Senhor, Tua palavra nos garante que Tu não resiste a um coração contrito e um espírito quebrantado. Que hoje o Teu Espírito Santo venha nos trazer constrangimento em todas as áreas das nossas vidas em que não estamos sendo 100% sinceros contigo, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos sinceros, a confessarmos os nossos pecados, a recebermos o Teu perdão e o Teu auxílio para não pecarmos mais. Ajuda-nos a ser como Davi, Pai. Ser um homem e uma mulher segundo o Teu coração. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos guarde nesse dia, livra-nos de todo e qualquer mal, abençoa nossa casa, nossa família e ajuda-nos, Senhor, a sermos íntegros e retos diante de Ti. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.